Jovens, vamos fazer aqui uma resolução, exemplo sobre o circuito URL para reforçar o conteúdo. Vocês poderem resolver a atividade com mais clareza. Primeiro exemplo. Um solenoide tem uma indutância de 53 mA e uma resistência de 0,37 ohm. Se os seus terminais estão conectados a uma bateria, quanto tempo levará para a corrente atingir a metade do seu valor de regime permanente? Ou seja, a partir do momento que a corrente se estabilizar no sistema. Como já demonstramos, para um tempo t muito longo, que nós temos um tempo t infinito, mas na verdade não é infinito ao pé da letra, mas para a força de expressão, por dizer, para um tempo tendendo ao infinito, isso implica dizer que a corrente vai ser a voltagem da bateria pela resistência. Mas a expressão geral, sem ser no limite, é que a corrente é igual a voltagem V0 sobre R, multiplicado por 1 menos a exponencial, que é elevado a menos o tempo t, sobre a constante de tempo capacitiva, tau L. Bom, partindo desse princípio, como a questão quanto tempo levará para a corrente atingir a metade do seu valor de regime permanente, que é o que é dado logo no início, substituindo esse valor na expressão abaixo, nós vamos ter 1 meio de V0R, que V0R é a corrente permanente, então é 1 meio dela, igual a V0R, e é só repetir o restante da expressão. Pronto. De posse disso, o cálculo fica bem simples. Nós eliminamos o termo comum aos dois membros, que é o V0 sobre R. Voltamos para a expressão, vai ficar a exponencial, nós passamos para o primeiro membro, fica positiva, é elevado a menos t sobre tau L igual a 1. 1 meio passa para o segundo membro, fica negativo, 1 menos 1 meio dá 1 meio. Então nós temos que a exponencial elevada a t menos tau L é igual a 1 meio. Mais 1 meio é a mesma coisa de 2 elevado a menos 1. Só um sinal de menos aí que eu tinha esquecido na exponencial. Aplicando o ln aos dois membros, nós vamos ter o ln da exponencial igual ao ln de 2 elevado a menos 1. Como já podemos saber da propriedade de logaritmos, essa exponencial é derrubada pelo ln, podemos dizer assim de linguagem popular, já que a base do logaritmo neperiano é o próprio e. O que vai sobrar apenas a própria exponencial, o tau, o t sobre tau L, negativo. No segundo membro, podemos dizer também assim, que nós temos o ln de 2 elevado a menos 1, esse menos 1 pode ir para fora do logaritmo, então fica menos o ln de 2. Então, menos com menos, digamos, derruba outro menos, multiplicando por menos 1, se desejarem assim, fica positivo os dois. Então, nós temos que t é igual a t sobre tau L é igual a ln de 2. Como o tau L passa multiplicando, então o tempo vai ser tau L vezes o ln de 2. Mas o tau L é a constante de tempo capacitiva. Então, se substituirmos, vai ficar L sobre R multiplicado pelo ln de 2. Lembrando que o tau L é o indutor sobre a resistência. Então, foi essa substituição que foi feita. O que nós temos que fazer agora é simplesmente colocar os valores. Como o valor do indutor é dado na questão, é 53, e o m é a abreviação, 10 a menos 3, coloco o menos 3. O ln de 2 é aproximadamente 0,69, dividido pela resistência, que é 0,37. Fazendo as continhas, nós podemos fazer uma matemática básica aqui com 0,37 para deixar igual a 10 a menos 3, ou podemos fazer direto. Ó. Fazendo a continha direto na calculadora aqui, vai ficar aproximadamente
0,0988 novamente. Arredondamos, teremos para um tempo de 0,1 segundo aproximadamente. Ou seja, essa conta pode ser feita na calculadora, que é mais rápido. Já tinha deixado pronto para agilizar o processo. Matemática básica. Segunda questão. A figura abaixo mostra um circuito que contém 3 resistores iguais de resistência igual a 9, ou seja, 3 resistores iguais, 2 indutores também iguais, de indutância 2 mA, e uma fonte de 18 volts, que aqui é a voltagem V0. Qual é a corrente I que atravessa a fonte no instante em que a chave é fechada, ou seja, bem no início em que é ligado o circuito na bateria? Ou seja, o indutor, o resistor, tudo. Você coloca, digamos, o circuito em funcionamento. Qual é a corrente de imediato? Já no início. Como o indutor ele tem a propriedade, digamos, de dificultar a passagem da corrente, então no início, assim que a chave é ligada, ele dificulta a passagem da corrente. Então, onde tem um indutor, podemos dizer que não passa corrente elétrica. Então, a corrente elétrica que, digamos, sai da bateria, ela, nesse primeiro ramo, ela passa direto e passa pelo segundo, que só tem um resistor. No terceiro também não passa corrente, devido ao indutor ele dificultar a passagem da corrente. Mas é claro que isso não é o tempo todo, é porque é de imediatamente assim que você fecha o circuito, nesse instante inicial, preciso. Então, note, nós temos um circuito simples. Pegando a definição, temos que a corrente é a voltagem dividido pela resistência. Como a voltagem é 18 e a resistência é 9, a corrente vai ficar 18 por 9, que dá igual a 2 amperes. É claro que pode causar um estranhamento, já que nós temos 3 resistores, mas observem que em 2 deles, no primeiro ramo e no segundo, digamos, no primeiro caminho e no terceiro caminho, não passa corrente. Como não passa corrente, é como se eles não fizessem parte do circuito, então eles não entram na conta. É por isso. Letra B. Qual é a corrente I que atravessa a fonte depois que a chave permanece fechada por um longo tempo? Então, é aquela questão do tempo, digamos, tender ao infinito. Depois de um longo tempo, a corrente se estabiliza. Então, nesses 3, digamos, caminhos, agora vai passar a corrente. Então, todos os elementos agora, de fato, fazem parte do circuito na prática. Não somente estarão postos ali. Então, eles vão fazer parte, digamos, das nossas continhas agora. Mas nós temos os 3 resistores em paralelo. Lembrando do ensino médio, quando os resistores são colocados em paralelo, nós temos que calcular o resistor equivalente. O resistor equivalente em paralelo, nós estamos pelo inverso. Então, o inverso do resistor em paralelo é o inverso do primeiro, mais o inverso do segundo, mais o inverso do terceiro. Como o denominador é igual, conserva o denominador, somos numeradores 3. Invertendo as frações, teremos que o resistor em paralelo é igual a R dividido para 3. Invertemos os dois membros. Como o R, que é resistência, é 9, então fica 9 para 3. Então, o resistor equivalente é igual a 9 para 3, 3, 1. Pronto. Pegando a mesma equação da letra a corrente elétrica ela é a voltagem sobre a resistência no circuito. A voltagem é 18, que é a da bateria. A resistência agora equivalente é 3. 18 para 3, nós temos 6 amperes. Então, após um longo período de tempo, a corrente se estabiliza e nós vamos ter um valor de 2 amperes para penetrar e 6 amperes na segunda depois da estabilização. Está finalizada a segunda questão. Segundo exemplo. Vamos para o terceiro. Um solenoide com indutância de 6,3 microohm é ligado em série com um resistor de 1,2 kΩ. Se uma bateria de 14 volts é ligada entre os terminais do conjunto, quanto tempo é necessário para que a corrente no resistor atinja 80% do valor final? Semelhante àquele primeiro exemplo que a gente fez, que pedia a corrente na metade do seu valor. Aqui pede um pouquinho mais da metade, pede 80% do seu valor, mas segue a mesma linha de
raciocínio. No processo de carregamento, a corrente elétrica é igual a V0 sobre R, 1 menos a exponencial, que é E elevado a menos T sobre tal L, que é a constante de tempo indutiva. Mas, como V0 sobre R, no caso, como nós já demonstramos, V0 sobre R é exatamente a corrente final da estabilização. Então, eu posso substituir esse V0 sobre R por IF, que no caso vai ser a nossa corrente final, menos T sobre tal L. Para um tempo T infinito, o I é igual a V0 sobre R igual a IF. Estou só explicando o que eu coloquei acima. E para uma corrente igual a 80% da corrente final, isso implica dizer que I é igual a 0,8 IF, ou seja, a corrente que eu quero é 80%, que é 0,8 da corrente final. Substituindo esse valor na primeira expressão que nós temos, vai ficar 0,8 IF igual a IF, 1 menos E elevado a menos T sobre a constante de tempo indutiva. Ou seja, só repetir o restante da expressão. O que nós temos que fazer, mais uma vez, é cancelar o termo comum aos dois membros e continuar as nossas continhas. Pronto. Vamos ter a exponencial passada do primeiro membro fica positiva, igual a 1 menos 0,8. Passei o 0,8 para o segundo membro, ficou negativo. 1 menos 0,8 dá 0,2. 0,2 é igual a 1/5. Aplicando-se o ln aos dois membros, nós vamos ter o ln de E elevado a menos T tal L igual ao ln de 1/5. Então, menos T tal L é igual a menos o ln de 1/5. Notem que eu passei, só esqueci aqui de apagar, eu passei o sinal de menos por segundo membro do tal L. Ficou menos o ln de 1/5. Esse menos já foi que eu joguei para o segundo membro. Mas se alguém pode se perder nas contas, eu vou apagar e coloco depois. Pronto. Fica menos tal L igual a ln de 1/5. E esse menos ele vai para o segundo membro, então teremos tal sobre a constante de tempo indutiva igual a menos o ln de 1/5. Pronto. Fica mais simples. Como temos sinal de menos no ln, nós podemos inverter o ln, que é 1/5, então vai ficar o ln de 5. O tal L passa por segundo membro multiplicando, fica tal L multiplicado pelo ln de 5. Como o tal L é a constante de tempo indutiva, então vai ser L sobre R multiplicado pelo ln de 5. E mais uma vez, só temos que substituir os valores. O tempo vai ser 60, o L, que é o valor do indutor, vai ser 63 microhenry. Está dado na primeira linha da questão. Como micro é uma abreviação, 10 a menos 6, o ln de 5 é aproximadamente 1,6, e o R, que é o valor do resistor, é 1,2 kΩ. O quilo é 1000, 10 elevado a 3. Substituir os valores, essa conta pode ser feita na calculadora para agilizar, dá aproximadamente 8,45. Calculado as potências de 10, temos 10 a menos 9 segundo. Então, esse é o valor do tempo até atingir 80% da corrente. E está finalizado o nosso terceiro exemplo. E eu utilizei para essas questões o livro do Resnick, do Crane e do Halliday Walker. Só para efeito de citação. Simples assim, está finalizado.